Loto fácil, Paulo 48. Esse vídeo aqui é para Mega Sena, para mostrar como aplicar as escolhas nos esquemas. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui na planilha automática que foi desenvolvida para o apostador estudar os sorteios anteriores, estudar os números para fazer uma escolha com mais chance de acerto. Então aqui a planilha, essa aqui é a planilha na configuração 9 que mostra o efeito cauda do dinossauro. Mais uma vez, né? Então olhando aqui eu enxerguei um dinossauro aqui, a cabeça, a perna e a cauda do dinossauro. E os números são sorteados muitas vezes nessa região aqui da cauda. Por que isso? Porque tem uma explicação matemática, porque os números mais sorteados são os números com atrasos recentes, ou com pouco atraso de 1, 3, 4, 5. Os números com atrasos maiores também, a coluna vazia aqui que eu ensino, essa aqui, e por diante. Mas os números esses números recentes, com sorteios recentes, são mais sorteados. Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos correr os sorteios aqui. A planilha você pode ver os sorteios desde o sorteio número 1. Lá você pode verificar todos os sorteios. Pense aqui, ó, 105. 3 números aqui na cauda. Mas vamos voltar aqui mais próximo aqui. Esse aqui com vários números aqui na cauda, 1640, 1641, 1642, 1643. Então esse aqui saiu a última coluna, que eu recomendo, que eu ensino que é uma coluna forte. A repetição, né, todo é um dado que o apostador deixa passar. Os números mais sorteados são os números repetidos. Dos 6 números, a cada 2 sorteios, repete um ao menos. E as pessoas, né, deixam passar esse detalhe aí. O número mais sorteado é o número com atraso 0, depois atraso 1, atraso 2, atraso 3. Se a gente comparar o atraso 0 com todos os outros, é claro que o atraso 0 vai perder, mas se você comparar faixa por faixa, o número com atraso 0, quer dizer, a repetição do anterior, é o número mais sorteado. Então, resumindo, a gente faz a escolha aqui usando essa planilha, que tem outras configurações também. A configuração, o último sorteio, o anterior, aqui só tem 5 porque um repetiu aqui. Depois 4 aqui, porque 2 repetiram aqui, e assim por diante. São várias configurações para o apostador estudar e escolher aquele que mais se adaptar. E eu gosto dessa daqui. Ele pega a posição da cabeça daqui do efeito cauda do dinossauro parado em alguns sorteios atrás. 12 sorteios atrás. E depois, aqui em diante, como que os números se comportaram na sequência. Até aqui, até o sorteio, até essa faixa verde, tem um cálculo que posiciona os números desse jeito aqui. E depois, sem cálculo, apenas os números sendo sorteados e posicionados conforme cada coluna, né? E como que os números serão sorteados na sequência. Por exemplo, esse campo aqui, que é os números que estão muito atrasados, eles serão sorteados, esses números serão sorteados. Aqui nesse caso aqui, olha, foram sorteados 3 números aqui nesse campo aqui. Então essa planilha ela foi feita para isso, para o apostador estudar os números e ter uma visão mais clara de quais são os números mais fortes, com mais chance de sorteio.
Aqui em cima tem uma tabela em ordem crescente, que não serve para nada. Só serve para a gente olhar os números e achar o número rapidamente, porque a tabela em ordem crescente não tem nenhuma classificação. Eu venho insistindo nisso aqui há 5 anos, mas está duro de enfiar isso na cabeça das pessoas. Números em ordem crescente estão apenas em ordem crescente por uma questão de organização, porque nós, seres humanos, precisamos organizar para enxergar os números. Mas aqui não existe nenhuma classificação, nada que diga o número 1 vai sair mais, ou o número 60 vai sair, e assim por diante. Aqui os números estão classificados e ordenados conforme esse critério. Um cidadão me escreveu e perguntou por que os números estavam desordenados ou fora de ordem. Eles não estão fora de ordem. Basta um olhar aqui rápido para ver que os números obedecem um critério aqui. Ok? Então, para encerrar, os números não estão fora de ordem. Eles estão ordenados conforme um critério que eu desenvolvi, estudei, batalhei e encontrei. E esse critério serve para posicionar os números e mostrar quais são os números com mais chance. Para encerrar essa parte, a planilha tem mais uma tabela aqui, que é a tabela com o ranking de todos os sorteios. E aqui também nós temos uma visão de como os números são sorteados, né? Então aqui nós temos os números mais sorteados em todos os sorteios, o 5, 4, 51, e o número menos sorteado, o 22, o 26, o 9. E os números são sorteados um pouquinho para cada grupo, né? Não existe grupo de números mais sorteados, isso não existe. Isso é uma grande balela, uma grande fantasia dos apostadores e dos estudiosos rápidos do assunto. Se você estudar a Mega Sena superficialmente, levianamente, você desenvolve essas estratégias e não tem nada a ver. Os números são sorteados, é só olhar aqui. Um pouquinho dos mais sorteados, um pouquinho em média, 2 para o grupo mais sorteado, 2 para o grupo mediano e 2 para o menos sorteado. Então, com base nessa divisão aqui, eu tenho mais ou menos 3 números para esse lado e 3 números para esse lado aqui. Então, nós vamos usar essa estratégia nos esquemas. Dividido em 2 grupos, nós podemos diminuir o número de combinações. Esse é um esquema do tipo padrão, do fechamento padrão. Escolho 11 e o esquema faz um cálculo de maneira a fechar. Esse aqui é para fechar a quina. Fechar 5 números se acertar 6 entre os 11. Esse aqui, você não precisa usar essa estratégia de dividir em grupos, porque esse aqui ele trabalha com um grupo só. Esse é o esquema que eu chamo padrão, clássico, que existe há 200 anos. Aqui no Brasil a loteria é nova, começou na década de 60. Mas no mundo, na Europa, a loteria é muito antiga. E esses cálculos existem há muito tempo, né? Na década de 70, o seu Taufik Dahal introduziu isso aqui no Brasil. Creio que foi ele que introduziu. Uma maneira meio, assim, não 100%, porque os esquemas dele não são 100%, né? Esse cálculo, se você acertar 6 números entre 11, você tem uma quina garantida. E seu Taufik Dahal, no tempo dele, na década de 70, não tinha computador, era muito difícil fazer o cálculo. Então ele fez um belo trabalho, um excelente trabalho colocando esses esquemas, né? Mas são esquemas bem antigos, que não têm o fechamento 100%. Então, voltando aqui, esse é o esquema padrão. Agora nós temos um outro esquema que eu desenvolvi usando essa estratégia de dividir em 2 grupos e diminuir o número de combinações. Esse é um esquema que usa essa estratégia de 2 grupos. Se eu tenho essa informação de que, via de regra, são sorteados 3 números para um lado esquerdo e 3 números para o lado direito, então eu vou escolher, esse aqui trabalha com 12 números, eu vou escolher 6 números
da metade esquerda da tabela e 6 números da direita, e depois combinar todos contra todos. E isso reduz o número de combinações. E esse esquema tem outra estratégia aqui, que é fechar, por exemplo, quadra, acertando 2 números aqui e 2 números aqui, nós teremos uma quadra garantida, né? Vou fazer uma comparação, então, esse esquema com 12 números escolhidos e um esquema clássico que também trabalha com a mesma quantidade de números escolhidos. Agora esse aqui é o fechamento clássico, padrão. Escolho 12, jogo 6, garanto 4, se acertar 6. Então aqui são apenas 6 jogos, mas eu tenho que acertar 6 números para garantir 4. Se eu acertar 5, já não tenho mais a quadra. Aqui tem um exemplo aqui, né? Eu preciso acertar os 6 números entre esses 11 para garantir uma quadra. Enquanto que esse aqui são mais jogos, são 36 jogos, mas eu garanto uma quadra acertando apenas quadra. Se eu acertar mais, eu faço mais pontos, né? Se eu acertar 3 números de um lado e 3 números do outro, se eu acertar os mesmos 3 números, aí eu vou fazer 9 quadras. E se encaixar, eu posso fazer uma quina também, mas aí vai depender de coincidir os números, né? Aqui tem 36 jogos, então eu tenho 36 chances de fazer a cena. Cada conjunto de 6 números tem 6 combinações de 5 números. Então eu tenho aí 36 vezes 5, 36 vezes 6. Então eu tenho 216 combinações de quina aqui. Então, obviamente, que o esquema tem uma garantia, que é a quadra. Mas eu posso fazer mais quadras e quina e a cena também. Entendido? Então esse aqui é apenas um exemplo de como funcionam os esquemas, né? O pacote da Mega Sena são 15 esquemas. Esquemas com poucos jogos, para quem aposta menos, e esquemas com mais jogos. Agora vamos ver como é que funciona a estratégia de dividindo em 2 números, nós conseguimos reduzir o número de jogos. Então aqui é a página da Caixa Econômica da Mega Sena. Mega Sena, 12 números custam R$ 2.310. Porque 12 números tem 924 combinações de 6 números. 924 vezes 2,50, que é o preço da aposta, é igual a R$ 2.310, que é o preço do volante com 12 números. Ok? Então vamos reduzir isso aqui. Então agora são 2 grupos. Então é 6 de um lado, pegando 3, fechando 3. 6 números tem 20 combinações de 3 números. O que nós temos que fazer? 20 combinações de um lado vezes 20 combinações do outro. Eu tenho que cruzar todos contra todos. São 400 combinações, ou 400 jogos. Vezes 2,50 é igual a R$ 1.000. Então a gente diminui de 2.310 para R$ 1.000, para menos da metade. Mas, óbvio, a gente adiciona uma condição. A condição anterior é acertar 6 em 12, eu tenho uma cena. Agora eu tenho que acertar 6, mas tem que ser 3 de um lado e 3 no outro grupo, né? Se eu acertar 2 num lado e 4 no outro, aí eu não vou fazer mais cena. Eu vou fazer quinas em uma série de quadras, mas não vou pegar cena. Então essa é uma estratégia para diminuir o número de combinações, mas você acrescenta uma condição no esquema. Entendido? Essa planilha aqui, cálculos para a loteria, está disponível para download lá no meu site, na página Downloads.